Olá, para você que a partir de agora acompanha com a gente mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe que nós estamos sempre ao vivo, à 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. O programa também tem uma reprise às 20 horas, às 8 da noite. E nos finais de semana, estamos juntos aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, uma outra edição do painel, às 5 da tarde. Sempre com personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo e aprofundando a pauta, os temas importantes ligados aqui à região metropolitana da Baixada Santista, né? E também os temas de interesse nacional. Eu já vou aproveitando para anunciar a bancada que está comigo nesta edição. Aqui à esquerda, o Luiz Fernando Lobão. Lobão representando aqui o movimento Passe Livre, o PLU, e também a fanpage, não é? Vivendo em Santos, na página que circula aí pelas redes sociais, pelo Facebook especialmente, não é? Ao lado dele o nosso Sidney Costa, nosso advogado e comentarista habitual do painel, e aqui à minha direita o nosso Uriel Vilas Boas, muito bem acompanhado pela Ione Furukawa, atenta aí às participações, não é, dos telespectadores. Aliás, hoje não é possível, o programa está gravado, mas a Ione ligada em tudo que é produzido aqui pela equipe do painel regional. Repetindo, o programa gravado nessa edição, você não participa via telefone, nem pelas redes sociais, o nosso facebook.com/painel regional TV, mas depois vai poder rever o programa com calma pelo YouTube, não é, para onde ele vai depois de encerrado. E sempre nós estamos online com você, estamos em tempo real, pelo site da TV Santa Cecília. Você clicando lá no ícone painel regional, confere, a gente acompanha o programa, tá certo? Luiz Fernando Lobão, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no painel. Tá tudo bem, Lobão? Muito obrigado, Boturão. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito bem, muito honrado de estar aqui com nobres personalidades. Vamos tentar contribuir um pouco para o debate na nossa região. Sidney Costa, prazer recebê-lo mais uma vez no painel. Tudo bem, Sidney? Olá, Boturão. Feliz 2015. Estou chegando agora para esse ano. Aí, Uriel, saudade de você. E o Lobão, viu, Boturão? Ele causou um momento de muita discussão lá na rádio, quando a gente tinha o projeto Em Cima da Hora, porque naquele instante que, em junho de 2013, saíram para a rua para protestar sobre o aumento de 20 centavos na condução, que não era pelos 20 centavos, na verdade era essa coisa do poder público fazer majoramento sem participar da sociedade, sem discutir isso. Naquele instante, ele nos deu essa chance de vir ao programa e debater, se tornando, então, tal autoridade que ele tinha sobre o assunto, autoridade que eu vou desafiá-lo aqui, Lobão, mais de uma vez, inclusive com esse assunto internacional que a semana aqui do painel tocou, mas o mundo está consternado, o que aconteceu na França, e talvez foi lá na Europa o maior movimento de rua da história que a gente tem conhecimento, e você conhece bem disso. Gostaria que você também se posicionasse como você se posicionou, talvez o único que levou a questão a termos da gente entender que precisa organização institucional, não só ir para a rua e fazer algo que era um movimento, não sei, até hoje não sei se foi protesto, o que foi aquilo, porque não tinha uma repercussão institucional, e você nos ensinou isso lá no programa Em Cima da Hora. E outra coisa, se você me permitir, Boturão, eu constatei o poder de audiência do painel regional nessas férias. Eu resolvi fazer um spa urbano ali no Ritz Hotel, no Gonzaga, já que cheguei para a reserva, falei, morando em Santos, eu falei, não vou viajar, tô duro, eu vou fazer um spa urbano. Eu já cheguei, fui reconhecido. Carlitos, um abraço, o rapaz que me atendeu lá, Carol, enfim, não é lógico pela nossa performance, e sim pela audiência do programa. E você, Boturão, eu ando muito para São Vicente agora, o Valdir Santos do Vaza Comunicação mandou um abração, não perde o programa, e diz mais, Boturão tem um projeto ambicioso para 2016. A Escola de Samba Brasil vai levar no tema Geraldo Alckmin. Pinda, pinda, vem aí, Alckmin 2016. Ele mandou dizer isso aí. O advogado Reginaldo Souza e a presidente da Escola de Samba Brasil, a Sandra, estão aí tentando trazer o Alckmin para a avenida, meu cara. Nós estamos bem na fita. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Um abraço a todo esse pessoal que acompanha a gente, né? A gente fica feliz pela audiência, pelo retorno da audiência. E satisfação que estejam todos com a gente aí. Grande abraço para vocês todos aí, tá certo? Uriel Vilas Boas, tudo bem, Uriel? Tudo bem. 2015 já está aí com os problemas de 2014, mas eu acho um detalhe importante, eu fico satisfeito de participar com o Lobão, com o Sidney, com a Ione, porque nós precisamos exatamente disso, debater. Debater, não apenas contestar, desabafar, mas debater propostas de encaminhamentos, porque a sociedade precisa disso. Perfeito. E a Ione Furukawa com a gente, não é? Nessa edição do programa gravado, atento aí
a tudo aquilo que é produzido pela equipe aqui do painel. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, e boa tarde especial para você de casa que está nos acompanhando. Olha, eu queria começar então pelo passado. O Sidney fez uma retomada aí no tempo, naquelas manifestações de 2013, junho de 2013, né, que a população foi às ruas, né? O Congresso Nacional em Brasília foi envolvido, uma das manifestações mais tocantes que eu vi na história desse país, aí, e todo mundo esfregava as mãos, falava, alguma coisa vai mudar, né? Agora vai, né? E de repente não foi, né, Lobão? Olha, ou você tem outra visão? não Pelo resultado das urnas, não é bem isso. Olha, eu diria que algumas coisas mudaram no Brasil. Por exemplo, a mobilização das pessoas. A gente pode não estar sentindo isso em todas as cidades do Brasil, mas nós conseguimos ver, sim, pessoas que tradicionalmente não se interessavam por política, falando sobre políticas públicas, políticas que impactam toda a nossa sociedade. Se você pegar, por exemplo, a questão a diminuição das tarifas, foi só uma consequência secundária da questão. Nós temos hoje um grande debate nas redes sociais. Eu acho que talvez as redes sociais se tornaram um ponto de deságue da população em relação... nós não tivemos grandes mudanças estruturais no Brasil em termos de mobilidade urbana, o que é uma pena, já que a presidente não cumpriu uma única promessa após as manifestações, promessas essas que nós cobramos muito, porque aquilo foi usado por algumas pessoas para tentar desmobilizar as ruas, para falar que existiria um golpe se não fosse desmobilizadas as ruas. Nós estamos em 2015, não aconteceu golpe nenhum, mas aconteceu muita mentira, só que mentira tem perna curta, e essa é a grande consequência, que as pessoas começaram a descobrir que nem tudo que o governo conta é verdade. Muito bem. Sidney Costa, fica à vontade, o Uriel também, a Ione, claro, também participando conosco aqui, para a gente tirar aí algumas informações importantes do Luiz Fernando Lobão, essa questão do movimento Passe Livre aí, está se articulando novamente com os aumentos que foram dados nas passagens da região, do estado, enfim, né? E depois falar um pouquinho também sobre essa fanpage aí que ele pilota pelas redes sociais do Facebook, especialmente o Vivendo em Santos. Sidney, fica à vontade. Lobão, naquele momento que emergia uma tribuna, uma voz na rua, era um instante que passava o governo da Dilma até a limpo. Havia algumas condições de acerto quando ela começou a trocar pessoas que pareciam envolvidas em processo e tudo mais, parecia que ela ia fazer realmente algo bem disciplinar, bem pontual, e havia erros que levou hoje a essa mudança no comando da economia. O instante foi provocado por jovens, algo que a gente relembra no tempo da ditadura, que foi a força que movimentou as ruas. Naquele momento, eu lembrei até de experiências que eu tive no ensino médio, antigo colegial, que a gente ainda estava ali na casa do estudante, no centro de estudantes ali na costa, foi invadido, eu tomei um tiro de borracha nas costas, mas aí até falaram para mim, poxa, mas então você é herói? Era nada, eu estava correndo aqui naquela época. Estava fugindo. Estava fugindo, porque naquela época, quando aparecia um soldado da PM, não era hoje com bibico, só uma roupa leve, eles tinham um coturno, cacetete de madeira, que se aquilo pegasse em você era fratura exposta, e um cap de fibra de vidro que você não chegava nem aos olhos, portanto parecia um robô. A gente não enfrentava a polícia naquela época. E aí, nesse ponto que eu quero chegar, parece que o que esvaziou o protesto foram duas coisas bastante claras que ficaram do resultado. Primeiro, não queria um partido político. Isso quer dizer que não queria entender como é que funcionam as coisas. Nem que alguém se propusesse abrir um partido, porque está tão na moda criar partido, mas fugir da instituição por esse caminho é grave. É aquilo que eu chamo de ação não politizada, resulta em nada. E segundo, o ingresso dos black blocs confundiram tudo e acabou a sociedade não querendo mais participar, de medo de tanta violência, e enfim, e daquilo que parecia mais uma bagunça, perdeu o sentido. Eu queria que você se posicionasse e falasse também que você em nenhum tempo esteve contra usar os caminhos da instituição.
Portanto que você se afastou do MPL e agora é a voz forte do PLU, né? Olha, Sidney, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Por exemplo, hoje nós conseguimos ver uma cisão muito clara do passe livre unificado com o MPL, mas isso aconteceu lá atrás. Na época em 2013, nós tivemos manifestações e eu estive em reuniões, em plenárias, em diversos locais, em Santos, onde algumas pessoas pregavam abertamente vandalismo. Só que Santos não é uma cidade que apoia esse tipo de coisa. Eu não sou uma pessoa que apoia vandalismo. Eu não acredito que você precisa destruir alguma coisa para você conquistar algo. Você pode ver a tática do Black Bloc, porque na verdade não é um grupo, é uma tática. Vamos esclarecer isso. Muitos Black Blocs da nossa região foram, eu evito usar essa palavra, mas eu vou utilizar convertidos para o caminho da legalidade, para ver que é preciso sim uma ação politizada. Nós tivemos o repúdio da população em geral, a quebradeira de bancos, quebradeira de lojas de carros, destruição de patrimônio público, e isso foi generalizado. Infelizmente, algumas pessoas ultra-radicais acreditaram que poderiam ser maiores do que a vontade popular, e aconteceu um esvaziamento das ruas, somado, claro, ao boato que iria acontecer um golpe, iria acontecer uma ditadura militar, iria acontecer X situações bizarras, e infelizmente isso aconteceu. Agora, em nenhum momento, eu lembro que eu até estive aqui no painel regional, e naquela vez eu falei que eu era completamente contra qualquer tipo de vandalismo. A PLU não prega isso. Tanto é que, por exemplo, em São Vicente, vou citar uma cidade aleatória, São Vicente, aqui do lado, em conversações com o prefeito Billy, nós conseguimos sim diminuição de 10 centavos na tarifa naquela época, ao contrário de Santos, que a gente só conseguiu a manutenção da tarifa, mas conseguimos ser ouvidos. As pessoas que foram em São Vicente, marcaram manifestações para quebrar as coisas, além de não conseguirem nenhum resultado prático, ainda destruíram o patrimônio de pessoas que nada tinham a ver com a causa. Infelizmente, é muito triste isso, porque em 2013 era apenas uma força grande organizada, mas quando você tem duas visões de mundo completamente diferentes, você pode ver o que aconteceu na Europa. Eu sei que não tem a ver com mobilidade urbana, mas, por exemplo, um grupo de pessoas fundamentalistas ultra-radicais assassinaram dezenas de pessoas através de uma causa. Pelo menos eu não concordo com isso. Os membros da PLU não concordam com isso. Eu acredito que os membros da imensa maioria do nosso mundo não concordam com isso. É a nossa posição, Sidney. Muito bem. Uriel Vilas Boas, pois não? À vontade também. Eu faria algumas observações que ainda me deixam em dúvida em relação ao movimento. Eu digo porque a minha participação no movimento sindical, nós temos como prática, sempre tivemos como prática, se chamar os trabalhadores em determinada área. Você faz plenária, assembleia, tira uma pauta de reivindicações, faz os encaminhamentos a quem, e o trabalhador que está participando sabe a quem está sendo encaminhada a reivindicação, e a regra a ser observada em relação à resposta. E aí às vezes me faço uma pergunta: como se dão as convocações e os encaminhamentos das plenárias? Onde se realizam? A quem parte das convocações? O movimento estudantil, trabalhadores, aposentados, pessoal da ativa? Isso me deixa em dúvida em relação ao movimento, porque eu não gosto do espontaneísmo, voluntarismo, eu quero ser prática, de forma prática e objetiva. E a sua observação de que, por exemplo, a presidente Dilma não respondeu às reivindicações que foram apresentadas. Quem as apresentou? Que regra foi estabelecida para que ela respondesse ou não? Olha, ela fez um discurso oficial na TV, isso é público, qualquer pessoa pode ir pesquisar no Google, no YouTube, ou mesmo no site em relação ao presidente, isso é público e notório. Agora, ela fez sim uma declaração pública, parou a TV, fez um comunicado oficial. Quem fez essas reivindicações, acredito que foi as ruas colocaram e, na verdade, ela não escutou as ruas. Nas ruas do país. Nós tivemos milhões de pessoas nas ruas em 2013. Você não viu? Não. Eu vi pessoas, vi agrupamentos, vi reuniões da Paulista,
Mas falar isso de país, eu não queria só fazer a contestação, não. É a observação de que a gente necessita do movimento, claro, a gente precisa debater, evidente, participar. Eu estou dizendo isso porque eu estou sentindo problema em relação à minha categoria, os aposentados. Então, estou querendo colocar a necessidade que nós temos, e aí não se trata de ser política partidária, ideológica, coisa que valha. Mas essa participação é fundamental, muito importante. Isso acontece em 2013, o que, Uriel? Basicamente o foco, a falta de liderança? Exatamente, porque normalmente qualquer movimento popular, você encontra quem está liderando e a pauta que está sendo discutida. E sinceramente, por exemplo, eu não recebi, não sabia, nunca vi nenhuma convocação para que eu pudesse, não é o Uriel, estou dizendo como um cidadão, onde eu posso participar para debater essas questões. Eu tenho que fazer um intervalo, estou em cima do break aqui, o Lobão. A gente faz um intervalinho, então. Na volta, né, você responde, a gente continua esse debate importante com o Sidney, com o Uriel e com a Ione também. Em instantes. Voltamos, segundo bloco desta edição do Painel Regional. A gente, com muito prazer, recebendo aqui à esquerda o Luiz Fernando Lobão, né, do Movimento Passe Livre, o PLU, né, e também da fanpage Vivendo em Santos. Circula pelas redes sociais, Facebook especialmente, né? O Lobão ao lado do nosso Sidney Costa, e aqui a gente também à direita com o Uriel Vilas Boas e a presença sempre importante da nossa Ione Furukawa. Programa gravado nessa edição, você não pode participar via telefone, nem pelas redes sociais, mas com certeza está acompanhando uma discussão importante, interessante com relação ao Passe Livre, às passeatas, às manifestações da sociedade de maneira geral. E a gente voltou um pouquinho no tempo a 2013, fazendo uma avaliação do que foi aquele movimento todo espalhado pelo país, né? E o que acabou não sendo revivido, como muita gente esperava em 2014, por causa de Copa do Mundo, eleições, enfim. Né? O Uriel fez aí alguns questionamentos, né, no final do bloco anterior sobre esse tema, especialmente a questão do foco, falta de liderança, essa coisa toda. E o Lobão responde aí, tem uma posição um pouco diferente, né? Olha, eu tenho uma posição um pouco diferente do Uriel, tenho um enorme respeito por ele, mas, por exemplo, o que era público e notório, eu acredito que não era difícil de saber. Por exemplo, as convocações foram feitas primariamente pelas redes sociais. As redes sociais são públicas, qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa... Na época foi assim. Por quê? Porque faltava um veículo de comunicação ou um meio de difusão de informação em massa, porque é impossível atingir o país inteiro, por exemplo, através de carta, através de métodos tradicionais. As redes sociais revolucionaram esse tema e realmente teve milhões de pessoas nas ruas. Isso não sou eu, o Lobão, que está falando. São órgãos governamentais, a Polícia Militar, o próprio governo federal, o governo estadual. Nós tivemos centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós tivemos aquela linda manifestação na frente do Congresso Nacional que reuniu ali 600 mil pessoas. Não tem como você falar que não existiu. Existiu. Agora, a questão da liderança, eu também discordo nesse tema. Por exemplo, hoje eu sou porta-voz estadual do Passe Livre Unificado. Eu não pedi para ser porta-voz estadual do Passe Livre Unificado. Outras pessoas decidiram que isso ia acontecer. Não houve uma eleição, por exemplo, houve uma indicação. Por quê? Porque é uma questão voluntária. Nenhuma pessoa naquela época e hoje recebe R$1 de instituições governamentais ou privadas. A sociedade civil se organiza e ela é uma questão realmente pulverizada. Agora, a questão de pautas, eu acho que eu vou ser justo, tanto o MPL quanto o Passe Livre Unificado tem pautas bem definidas. Por exemplo, o MPL defende tarifa zero. A PLU, que eu represento, hoje defende o passe livre estudantil, porque para a nossa realidade, através de dados técnicos, e aí a gente pode discutir isso em outra ocasião, o país pode implantar o passe livre estudantil, inclusive em Santos, que teria um impacto muito pequeno nas contas da Piracicabana, teria um impacto muito pequeno na tarifa. A gente está falando de estudos estatísticos de pessoas ligadas à PLU que impactam a tarifa de 5 a 7 centavos por passe livre estudantil, teria um aspecto muito positivo na mobilidade urbana na nossa cidade. Agora, eu querer explicar toda a pauta de 2013 num programa só seria muito complicado. Bom, eu, em primeiro lugar, eu não estou contestando, não estou dizendo que não teve movimento. Eu não disse isso. Tá? Eu quero deixar claro que aí seria
ignorar alguns fatos que realmente aconteceram. O que eu estou dizendo é a necessidade que a gente tem em qualquer movimento popular, qualquer um deles, você caracterizar onde você está. Ou é movimento estudantil, movimento operário. E quando eu falo na pauta, é a necessidade que você tem também de bases onde você está discutindo. Eu estou analisando sobre esse prisma. Eu perguntaria, de que forma eu poderia participar? Quando eu falo eu, não estou dizendo Uriel, estou dizendo de que forma qualquer cidadão poderia participar dessa discussão. Porque nós temos que ter uma agenda, nós temos que ter um calendário de trabalho, uma rotina para evitar que seja contestado ou seja aproveitado por pessoas mal intencionadas, né, violentas. Então, o que eu estou dizendo é isso, a importância do movimento é inegável. Mas eu queria que a gente avaliasse sob um prisma que nós estamos discutindo um país continental. Esse movimento é de qualquer cidade? Não. Ele é localizado, ele teve uma localização. E o transporte coletivo, o transporte público, é evidente que precisa ter uma participação. Como, por exemplo, o que fazer aqui em Santos para que a gente tenha uma comissão de transporte onde a representação popular se dê para evitar os problemas que nós enfrentamos. São situações, é isso que eu estou dizendo, é sobre esse prisma. Olha, Uriel, eu entendo o seu ponto de vista, mas, por exemplo, em Santos, vou dar um exemplo, por exemplo, a sociedade civil organizada. Quando nós falamos sociedade civil organizada, é um termo muito genérico. Qualquer pessoa que está nos observando sabe disso. Só que pessoas aleatoriamente que têm o direito de se organizar estão fazendo cobranças. Por exemplo, a politização da coisa. Nós fomos atrás de vereadores, nós fomos atrás, por exemplo, eu devo ser uma das poucas pessoas na cidade de Santos que entrou de fato na Piracicabana e conhece os termos operacionais da empresa. Eu conversei com o diretor Roberto contou uma série de situações para a gente, eu fiz realmente um relatório, é público, está lá na Vivene Santos, se você voltar no tempo 2 anos atrás, está lá um relatório com uma série de questionamentos, uma série de perguntas, uma série de sugestões, e o Conselho Municipal de Transporte não atendeu e nem sequer se deu conta da situação. Agora, você está vivendo em Santos, para que o pessoal fique bem informado, você entrar pelo Facebook e clicar lá, Vivendo em Santos. Exatamente, Vivendo em Santos, você aparece pode... Sua página, aparece a página, hoje acredito que esteja 42 mil pessoas, 42 mil assinantes. Nós temos, qualquer pessoa pode publicar, você, Uriel, qualquer Sidney, qualquer pessoa pode publicar, você manda uma mensagem para a página, ela é pública, serve como uma questão de debates públicos. Nós temos questionamentos X da cidade, mas realmente, nesse caso do Conselho Municipal de Transporte, está aquém da minha responsabilidade. Temos que perguntar para o Conselho porque, por exemplo, a PLU não faz parte. Muito bem. Ione Furukawa, pois não? Lobão, gostaria de saber, assim, até que ponto você acredita que as manifestações, os protestos são válidos diante da resposta que o governo nos dá? Você incentiva a população a não desistir nesse aspecto de protestos, manifestações, em busca de algum resultado? Olha, eu estaria traindo o meu ideal se eu falasse que eu sou contra manifestações populares. Eu apoio completamente as manifestações, o direito de manifestar, isso é regido pela nossa Constituição. Só que o vandalismo não é aceito em lugar nenhum, porque quando você é vândalo, você destrói patrimônio público ou patrimônio privado, você está cometendo um crime. E isso é inaceitável. Agora, existem métodos de você se manifestar. Por exemplo, em 2014, pouco foi falado, nós tivemos protestos localizados em Santos, que reuniu 400, 500 pessoas, e eles foram completamente planejados para não impactar hospitais, eles foram planejados para não impactar centros de distribuição de material no porto, para não causar congestionamentos pesados, e isso foi feito. Tudo é uma questão de bom senso. Agora, a população tem sim que ir atrás dos seus direitos. Eu acredito que, no mínimo, nossos governantes ficaram receosos de cometer certos atos. Você pode pegar em Santos, nossa tarifa está congelada. Por quê? Pressão. Sidney, pois não, fica à vontade. Exatamente, Lobão, você... É um gancho bom esse, né? É, um gancho excelente. Vou pegar nele porque algumas cidades no Recife alcançaram o passe livre para estudantes e o Haddad andou falando que está fazendo um estudo para dar passe livre para estudante, prefeito de São Paulo. Portanto, alguma coisa que vocês começaram na reivindicação de rua acabou se concluindo. O fato é que pertine também o que o Uriel falou, até porque você mesmo é resultado de uma cisão. Sim. Você foi sentindo falta de liderança. O fato é esse.
quem não é mais afeito à rede social, naquele momento de junho de 2013, não acompanhou totalmente o que vinha acontecendo. E outra parte que a gente precisa lembrar. Os estudantes estavam reivindicando algo que está dando resultado até hoje. Você, na sua fala final, lembrou algo e a gente pegou o gancho. Santos está congelado, resultado daquelas manifestações, com certeza. Com certeza, já estava sendo anunciado o aumento quando começou a pressão. Exatamente. E o prefeito voltou atrás. E algumas cidades do Recife anunciaram, inclusive, passe livre para estudante, assim como São Paulo está anunciando também. Portanto, os estudantes que saíram para a rua naquele momento com essa reivindicação conseguiram sucesso em algum lugar do país. O fato é que quando a sociedade foi, cada um levou uma bandeira. Agora, a gente não pode esquecer também que muitas daquelas bandeiras que teve na rua, com cartazes, faixas, etc., também deram resultado. Nós temos hoje no Congresso Nacional o voto aberto. Exatamente. Que era um grande problema toda vez que tinha, principalmente, cassação. Toda a sociedade ficava acompanhando como se fosse jogo de futebol, para ver se conseguia descobrir quem é que ia votar a favor ou contra. Hoje é aberto. Portanto, acabou-se conseguindo uma lisura no Congresso Nacional por causa que há a declaração do deputado quando ele vai votar, principalmente cassação. E eu sei que naquele momento foi um grito da rua entre as muitas bandeiras que apareceram. Quer dizer, não podemos dizer, tanto quanto o Uriel pretende afirmar, que a sociedade inteira não participou. É isso que ele quer dizer. A sociedade, naquele momento, inteira não participou. Mas quem achou o clamor pelas ruas e foi para lá, ou acompanhando pelo que era chamado pela rede social, acabou vendo o país ter coisas que mudaram. E eu tenho certeza também que, além da imprensa, as ruas também pressionaram muito o Mensalão. Aquele resultado de a gente ver a força de um tribunal com câmeras e a sociedade querendo alguma coisa de justiça, e sempre foi ali, meu caro, o velho discutir, você sabe disso como estudante de direito, que dura lex, sede lex, a lei é dura, mas é a lei, mas não se via isso lá. Havia um comprometimento político que tornava o tribunal muito suspeito. E essa suspeição caiu por terra na força do ministro Joaquim Barbosa, que naquela sala marfim, que parecia das cortes inglesas, não podia se falar alto. Eu até chamei aquilo de justiça aos braços, porque veio o calor dos trópicos para aquele lugar. Antigamente era uma frieza, uma fala difícil, um juridiquês. Com o Joaquim que a gente viu a força das decisões que, até quando ele esteve, todos ficaram presos. Ele teve que sair para começar a funcionar os pedidos de liberdade postos pelos mensaleiros. Portanto, eu quero perguntar para você, quero que você seja aquele mesmo rapaz que eu conheci, firme, vigoroso e corajoso. Eu pressinto que tem uma central e nada está parado. Vocês estão mais organizados. Eu vejo lá no Vivendo de Santos alguns comentários. Aliás, parabéns pelo teu trabalho. É um trabalho que não está preso a nenhum interesse pessoal, político. Eu fico admirado do que você vem fazendo. Que tivemos uma página que fazia isso, mas perdeu-se por aí. Portanto, outra coisa, você não põe algo que cria polêmica. Você sabe que teve uma página no Guarujá que trouxe uma tragédia que a gente não vai esquecer. Ele foi minha responsabilidade, brutal. Pois é, que vítima a senhora Fabiane de Jesus. Pois é, mas eu nunca vi nada que pudesse ser responsabilidade é ele, mas colaborou para que portanto, fala a verdade, vandalismo acontecesse. Né? Funciona ainda um movimento que vai levar de novo manifestações para a rua. Vocês estão só se reorganizando. Confessa para nós. A gente quer saber isso aí. E deixa eu já pegar esse gancho do que o Sidney coloca. Ele lembrou do Mensalão, da atuação do Joaquim Barbosa, essa coisa toda. Nós estamos vivendo o Petrolão. Também. Né? E, eu não sei, a gente sente a sociedade assim um pouco distanciada, né? Cansada, né? De tanto escândalo. No Petrolão não dá ainda para a gente falar em impunidade, porque o processo ainda está em andamento, né? O processo não está fechado, o processo ainda não foi aos tribunais, enfim, mas tem figuras aí de uma importância enorme, gigantesca, que estão presas praticamente 2 meses já, né? Era uma coisa realmente inimaginável e entra mais ou menos naquilo que você falou no primeiro bloco, que algumas coisas mudaram no Brasil, a gente não pode negar, né? Mas pegando esse gancho aí de tudo que o Sidney falou, emendando com a questão do Petrolão, o pessoal não está muito... Não sei, muito passivo demais essa coisa do Petrolão, enfim. Você, João Paulo, pelo Petrolão? Olha, Boturão, Sidney, eu posso dizer o seguinte, existe sim uma organização, existe sim um núcleo central, ele está se espalhando pelo país,
Só que não necessariamente porque as pessoas estão caladas, elas estão desorganizadas. Pelo contrário, eu acredito que as pessoas estão cada vez mais organizadas. E nós gostamos de dizer que isso é graças às redes sociais. Por exemplo, em 2013, as redes sociais não tinham ainda uma função de otimizar essa comunicação. Por exemplo, o que o pessoal de Manaus falava, o pessoal de São Paulo falava. Nós estamos se mobilizando, só que mudamos um pouco o foco, por exemplo, a questão politização da sociedade. O próprio MPL, eu sempre gosto de citar o MPL, porque o MPL é uma cisão nossa, mas eles foram fazer os seus trabalhos de base, nós fomos fazer nossos trabalhos também. Só que em nenhum momento nós desmobilizamos. Vocês podem ver, em São Paulo no ano passado, se não me engano, tivemos manifestação, eu pessoalmente fui, teve alguns malucos, meia dúzia de malucos, eu posso te falar que foi meia dúzia mesmo, porque eu estava lá, teve 30 mil pessoas na Paulista e meia dúzia de malucos falou de intervenção militar. Eu pessoalmente não aprovo, só que teve sim repúdio à questão do petrolão, à questão dos mensaleiros. Por exemplo, o mensaleiro genuíno está indo para a cadeia, está saindo da cadeia depois de um ano de prisão, enfim. Todos ficaram, os políticos, né? Um ano e meio. Ninguém devolveu o dinheiro. Nós sabemos. Prisão O domiciliar. grande X do problema da corrupção no Brasil é que falta transparência. O que a gente falou do voto aberto já começou. Há uma mudança gradual no país. E, por exemplo, quando se cita a Vivene Santos é a parte de um projeto de longo prazo que foi feito em 2012, estava incluído, claro, a gente se mobilizou, e a Vivene Santos hoje é um projeto que se foi exportado para 3 dúzias de cidades diferentes, cidades com mais de 400 mil habitantes, e estamos progredindo. Agora, eu acredito que cada vez mais estamos nos organizando. Agora, em relação à manifestação, nós temos que ter um pouco de cautela, principalmente nesse momento que alguns partidos de extrema esquerda querem se apropriar das ruas e não é esse o intuito. Uriel, pois não? Eu não quero ficar numa posição que sou crítico ou divergindo dos encaminhamentos. Eu fico apenas preocupado quando se dá um enfoque assim. Eu gostaria, por exemplo, e nós estamos debatendo aqui na Baixada Santista a questão do aposentado, o calendário de trabalho, a agenda de trabalho, a rotina, porque se você não estabelecer isso, você não consegue caracterizar o que você está fazendo. Isso me preocupa. E eu acho que nós estamos vivendo um país novo, sim. Quando a gente vê a apuração, o chamado petrolão, quando é que nós tínhamos empresariado preso? Pois é. Nós estamos tendo agora. Não tínhamos, não tínhamos. Porque não existe corrupto sem corruptor. Não existe. A denúncia mais recente é de médicos fazendo malandragem com as próteses. Então é preciso caracterizar isso como um novo momento. Mas ainda precisamos trabalhar para motivar a comunidade, a sociedade, nos seus mais variados segmentos a participarem. Senão fica coisa muito voluntarista, muito espontaneísta, e aí não vai mudar o quadro. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente volta em instantes na sequência aqui do painel regional. É rápido. Muito bem, a gente volta, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, que conta com a participação importante do Luiz Fernando Lobão. Ele que representa aqui o movimento Passe Livre, o PLU, aqui em Santos, na Baixada Santista, e também a fanpage, a página no Facebook, Vivendo em Santos. Sidney Costa conosco, como também o nosso Uriel Vilas Boas e a nossa Ione Furukawa, que tem aí a sua participação importante agora garantida aqui. Tudo bem, Ione? Pode ficar à vontade. Lobão, com seu conhecimento profundo nessa área de manifestações, protestos, principalmente na área do Passe Livre, né, nos ônibus, eu queria saber a sua opinião em relação à gratuidade dos estudantes. Você acredita que a Baixada Santista que vai conseguir essa conquista? E se você é a favor da redução da gratuidade dos ônibus para os idosos, né, a partir dos 60 anos de idade? Olha, a questão dos idosos, com certeza eu sou completamente a favor. Eu acho que nossos idosos já trabalharam demais por esse país e merecem sim um reconhecimento posteriormente. Em relação ao passe livre estudantil, que você me perguntou,
Eu acredito que nossa região tem sim a possibilidade real de conseguir o passe livre estudantil com muito empenho, com muita pressão. Por exemplo, o governador Geraldo Alckmin já deu a entender, foi até entrevista no Estadão ou Folha de São Paulo, não sei bem, em relação que ele falou claramente que já existe planos no governo estadual para dar o passe livre estudantil para os estudantes de escolas estaduais. Se pode ser feito isso, o governo do estado de São Paulo pode fazer, eu acredito que uma prefeitura como Santos, que tem quase 2 bilhões aí de orçamento, pode sim discutir, abrir esse tema para a sociedade. Vamos discutir, vamos abrir esse debate que é muito positivo. Eu acho que, por exemplo, nós estamos numa cidade universitária. Se você vê a quantidade de jovens que usam carro, compram o primeiro automóvel só para vir para o estudo, é enorme. Fora os estudantes que realmente não têm carta, poderiam ter um impacto positivo. Eu acredito que essa é uma bandeira muito válida e esse debate tem que continuar. Perfeito. Olha, fala um pouquinho sobre Vivendo em Santos, não é, que você é o piloto o administrador aí da fanpage, né? Basicamente, todo mundo pode acessar, todo mundo pode participar, pode mandar sua mensagem. O que o pessoal encontra lá no Vivendo em Santos, para quem não conhece, para quem não acessou ainda? Explica aí pra gente, Lobão. Vivendo em Santos é um projeto, é a menina dos meus olhos. Com um grupo de amigos meus, nós já fazemos voluntariados há alguns anos e decidimos colocar isso numa fanpage. Já existia esse projeto aqui mesmo em Santos, em outra página. Infelizmente, a outra página acho que foi para a prefeitura, não quero entrar nesse aspecto. Mas nós continuamos até que se transformou num grande veículo de comunicação colaborativo. O que significa? Não é completamente voluntário, as pessoas mandam essas informações como forma de pressão pública, como forma de utilidade pública. Eu costumo dizer que a Vivendo em Santos deve ser um dos melhores veículos pela agilidade da informação. Por exemplo, uma pessoa, eu lembro de um caso, um cachorro, era um pitbull, que todo mundo achava que era muito bravo e a dona queria o cachorro de volta. Em menos de 12 minutos, aquele cachorro foi encontrado. Mas também utilidade pública. Mas não somente nisso, a questão, por exemplo, da fiscalização. Passou batido pela Câmara dos Vereadores o escândalo que ficou conhecido como as frutas de Dubai, que a licitação da prefeitura, as frutas ficaram até 500% mais caras. Ou seja, nós colocamos na página, em questão de minutos, nós tivemos milhares de compartilhamentos, 370 mil pessoas visualizaram aquela informação e o prefeito no dia seguinte foi obrigado, pela pressão popular, a rever o que estava errado. E ele mesmo, percebendo o erro dos seus secretários, mandou acabar a licitação, ou seja, utilidade pública, fiscalização, um serviço voluntário para a população. Uma curiosidade, Lobão, o movimento, no caso, trabalha de forma específica na questão do transporte coletivo, do valor da passagem, coisa. Ou vocês têm na pauta alguns outros temas, como, por exemplo, a questão de segurança pública? Olha, Uriel, eu vou ser bem sincero com você. Nós temos muitos voluntários, as pessoas, por exemplo, é preciso separar. A Vivendo em Santos hoje é um veículo de informação colaborativa e o Passe Livre Unificado é uma instituição não governamental. Ponto. Essa instituição, a PLU, ela apoia a mobilidade urbana, mas isso não impede seus membros de apoiarem outras causas. E é isso que acontece. Eu, por exemplo, milito em outras causas, por exemplo, bem-estar animal. Mas não tenho know-how em questão de segurança pública. Mas entre nós existem advogados criminalistas, existem policiais militares, existem juristas em geral, enfim, eu acho que esse debate é válido. E questão de segurança pública, no caso, a Vivendo em Santos sempre coloca isso bem claro. Por exemplo, quando aqueles 2 marginais atacaram, a TV Tribuna, se não me engano, noticiou aquele vídeo, nós colocamos, a contragosto até do veículo de comunicação, mas colocamos e ajudamos a Polícia Militar. Nós tivemos 7 mil compartilhamentos, teve, se não me engano, 670 mil visualizações, e ajudou a Polícia Militar fazendo utilidade pública para identificar o marginal. Eu acho que é o caminho. Quem é que filtra aquilo que pode ser publicado ou não? Porque, como o Sidney lembrou muito bem, uma fanpage
no Guarujá, que atacava, né, sistematicamente o governo municipal, especialmente a figura da prefeita Maria Antonieta, né, acabou sendo dito aqui por advogado, né, que acompanha o caso da Fabiane de Jesus, né, que sofreu aquele espancamento brutal e acabou indo a óbito, né, que o cidadão responsável por aquela fanpage acabou, de certa maneira, não sendo diretamente responsável, mas influenciando, né, na atitude das pessoas. Então, há que ter uma responsabilidade social, porque passa a ser um veículo de comunicação também. Sim, né? Sim. Quem faz a editoria hoje na Vivenda Santos sou eu. Ou seja, se ocorrer alguma coisa, você com certeza vai conseguir falar comigo. Nós temos também outros moderadores, que são voluntários também, quando eu não me encontro. Ou seja, antes de publicar algo na página principal, na parte principal, existe um filtro para o que é colocado. E existe a barra lateral que qualquer pessoa pode realmente publicar. Quando nós visualizamos que o que a pessoa colocou não se adequa à legislação atual, por exemplo, qualquer tipo de... Nem a proposta da fanpage, nós vamos lá e deletamos. Mas é raro porque no começo era mais difícil, mas hoje a população, como eu posso falar, ela virou uma grande aliada, ela respeita. Quanto ao que aconteceu na Guarujá Alerta, eu fiquei extremamente chateado com o que aconteceu, porque isso, eu lembro que na época muitas pessoas falavam, não, todo mundo das fanpages não tem responsabilidade. Poxa, eu faço serviço voluntário desde meus 13 anos. Eu aprendi que ajudar o próximo é uma das atitudes mais honradas que um ser humano pode ter. E quando nós vemos que todo mundo é colocado no mesmo barco, dói. Mas hoje a população viu que existe trabalho sério, existe trabalho que infelizmente não é positivo, não agrega. Quando a crítica é sistemática, não é? E sobretudo em vários temas, né, a gente tem que levantar a orelha e prestar atenção. Quando o espaço é democrático, enfim, como você faz, né, a gente percebe que o objetivo é dos mais louváveis. Mesmo porque não adianta você ficar só apontando o erro. A Vivenda Santos tem sempre uma proposta. Nós apontamos o erro, mostramos o outro caminho, a solução. Fazemos crítica, sim. Fazemos crítica aos vereadores, ao prefeito, ao governador, ao presidente, mas apontamos caminhos. Gostamos de uma crítica construtiva. É o que nós pretendemos. Sidney Costa, pois não? Pois, vou pegar esse gancho do Boturão e falar mais da página do Vivenda Santos e até para você satisfazer uma curiosidade pessoal. Eu acompanhei bem, sou um seguidor silencioso lá, quase não me manifesto, mas uma das primeiras páginas que eu abro toda manhã no Facebook é a sua. E acompanhei que você fez uma notícia dizendo que estava indo para o pronto-socorro da Zona Noroeste. Meia hora depois estava Kenny, prefeito. Me explica o que deu o resultado dessa fiscalização que você foi voluntariamente. Só avisou que iria lá e de repentemente chegou autoridades para acompanhar o que você ia fazer lá. Olha, foi um caso meio engraçado. Eu estava em casa, era sábado, era um sábado que estava chovendo e estava bem frio até. E eu falei assim, eu vou fazer porque a gente recebe muita denúncia do PS da Zona Noroeste, falta de pediátrica é constante, e eu resolvi falar, não, eu vou lá, eu vou tirar algumas fotos para publicar na página, até para mandar para veículos de comunicação, para agregar a situação. Quando eu cheguei lá, tinha vereador, tinha guarda municipal, ele estava, não é que estava maquiado, não estava maquiado, eu acredito até que foi Kenny teve boa vontade de ir também, a guarda municipal estava fazendo o seu trabalho, mas a gente não viu, por exemplo, o caos que é diariamente, porque eu conheço o caos, porque eu visito de vez em quando os PS para saber como é que está a situação. E foi engraçado porque eu vi a força da página ali, eu vi que meia hora depois, e já estava sendo publicado pelo vereador, o vereador Kenny me mostrou já uma lista de requerimentos que ele iria fazer para solucionar os problemas, ou seja, foi positiva. Eu acho que o prefeito se manifestou, falou que ia fazer, ou seja, é interessante porque eu sei que o prefeito em pessoa lê a página.
Então eu acho que é positivo. Ele não gosta de tudo que ele lê, com certeza, mas é positivo ter mais um canal da população com o poder público. Nesse aspecto, a gente é obrigado a dizer, né, Boturão, que temos um prefeito que está atualizado no seu tempo, né? Não tem como reparar isso daí. O prefeito tem rodinha no pé, porque se ele puder, e ele 5 horas, 5h30 da manhã, por diante, até, sei lá, tantas horas da noite, ele está ligado, plugado com todo mundo, com os secretários todos, com a assessoria toda. Nesse aspecto, a cidade pode ficar tranquila. Eu faço questão de manifestar o seguinte, estou jogando um desafio para vocês, porque eu admiro todo o trabalho que é feito no sentido de mobilização. Então, quando eu mencionei a questão da segurança pública, porque eu tenho muita preocupação com essa questão, na medida em que se fala muito, toda vez que fala em segurança pública, a gente quer mais PM, mais PM, mais PM, quando em verdade a gente devia discutir prevenção e a questão social. Então, eu estou colocando para você como sugestão, né, e inclusive a área estudantil, são mais de 40 mil universitários, e um potencial muito grande de trabalho que pode ser feito com essa meninada, essa juventude estudantil, no trabalho que vocês fazem. Eu faço questão de dizer que eu não estava contestando o seu trabalho em momento algum. Ao contrário. Perfeito. Quer completar, Ione? Não. Ione, pois não? Ione, fica à vontade. Lobão, sobre a página, a gente vê hoje que tem muitas páginas de todas as cidades, cada uma com um foco diferente, ou até mesmo igual, Vivendo em Santos, Viver em Santos. Existe uma certa rivalidade? Como que funciona esse monte de páginas da mesma cidade? Olha, eu posso te falar que existe muita rivalidade, sim. Ocorreu até um episódio meio triste, o atual, ou que se diz atual, de uma das páginas, você tá uma das páginas, veio me interpelar, eu estava com a minha família no shopping, ele veio me falar algumas coisas desagradáveis. Eu falei, olha, a gente tem que manter a discussão no campo da ideia. A gente tem que manter o debate no campo da questão para a sociedade. Não é porque você tem X, eu tenho Y, aquele outro tem Z, que isso muda alguma coisa. O foco tem que ser o bem-estar de Santos, o bem-estar de São Paulo, o bem-estar do Brasil. Infelizmente, nem todo mundo é maduro a esse respeito. Existe sim uma rivalidade, a gente... Por exemplo, eu gosto de dizer que nós não somos a maior página em número de assinantes, mas de longe nós somos a maior página com efeito viral na cidade. Nós temos 1 milhão de visualizações por mês, isso não é pouco. A gente está cobrindo o Santos inteira com 40 mil assinantes. Quando você compartilha, mais, sei lá, 400 pessoas, 400 seus amigos visualizam, ou seja... É uma rivalidade, eu gosto de dizer que é uma rivalidade saudável, onde todos ganham. Mas, infelizmente, nem todos são maduros, né? A esse respeito. A disputa, na verdade, quando a disputa é num bom nível, né? É uma disputa sempre saudável, sadia, né? Como disputa pela audiência. Se você tem algum grupo de comunicação que tenta dominar, não é? Ou que domina, fica uma coisa assim um pouco desigual, a questão da informação, enfim. É bom você ter a coisa bastante equilibrada, né? Em termos de notícia... em rede de televisão, Bom, os sites são democráticos, né? Todo mundo pode acessar, os sites qualquer um pode se criar, né? Também. Emissoras de rádio, os jornais, não é? Quanto maior for a disputa de mercado, né? Mais saudável fica para o leitor, para o telespectador, né? Para o ouvinte, tá certo? Mais democrática fica a informação. E você fala uma coisa importante, você tem que ter adversários políticos, não inimigos. Claro, você pode conviver com troca de ideias, eu não sou obrigado a concordar contigo e vice-versa. Com certeza. Mas eu quero ter o direito de me expressar e você fazer o mesmo. Então isso que é importante, é um detalhe importante. É verdade. Agora, se todo mundo tivesse a mesma linha, o mesmo caminho, marchasse todo mundo para a mesma direção, né? Seria o gado, né? Seria gado, a população... E outra, eu acredito muito que a qualidade da linha de pensamento da página, eu costumo dizer que eu gosto muito de escrever, é uma paixão minha desde garoto, e eu escrevo muito material próprio, textos, o Sidney está aqui, pode atestar que eu escrevo bastante, e eu fico muito feliz que existe respaldo e muitas pessoas concordam com algumas linhas de pensamento, com questão de fiscalização, utilidade pública, bem-estar social e tudo isso deixando bem claro, sem receber R$1 do governo. É prova que quando a sociedade quer, ela consegue. Eu acho que esse é o caminho. Mas você é aberto
Tem espaço para patrocínio, essa coisa toda? Não, ainda nós estamos montando um portal porque nós chegamos a um ponto que as outras páginas das outras regiões, por exemplo, Guarujá, nós estamos em vias de montar uma equipe lá e os meninos de lá, eles não tinham maquinário, por exemplo, coisas simples, uma câmera, uma máquina de coisa, eu sei que com celular é interessante, mas queriam fazer mais profissional. Então a gente está montando um portal que vai ser a vivenesantos.com.br e vamos aceitar sim patrocinadores, mas não nas páginas, porque as páginas vão continuar sendo puras, no sentido de não ter patrocínio mesmo, porque o Facebook não dá essa opção. Então nós vamos, quando vir fazer patrocinadores, nós vamos fazer através do portal, mas coisas pontuais, até vai ser coisas de amigos mesmo, porque nós não temos um viés econômico da coisa. Nós queremos realmente focar nesse aspecto, o aspecto de utilidade pública, para que Santos se beneficie e também São Vicente. Gostaria de dar parabéns para o pessoal, para o Wilton, para o Paulinho, Cida, que são a equipe lá de São Vicente, fizeram um bom trabalho. Em menos de um mês nós temos 10 mil assinantes, 150 mil visualizações. Se não me engano é a primeira página desse estilo em São Vicente. É a prova que em pouco tempo nós conseguimos montar uma estrutura parecida e quem lucra é a população. Muito bem. Sidney, algo a acrescentar? Não, nada a acrescentar. Eu só queria saber a sua opinião, já que passou um pouco esse terror que aconteceu lá em Paris. A liberdade de expressão está em discussão. Você sabe muito bem o que criou aquela celeuma que acabou na pior condição. Há também algo que a gente não consegue resolver, esse preconceito e o fundamentalismo. Você sempre foi corajoso na sua opinião. Em palavras rápidas, também não foi um pouco exagerado a crítica que foi feita pelo Charlie Hebdo, o jornal francês, que acabou resultando numa tragédia? Vou ser bem sincero, eu tenho amigos que são muçulmanos. Eu achei de extremo mau gosto algumas charges, mas nem por isso nenhum deles intencionaram, nenhum deles é a favor do que aconteceu. Só que a liberdade de expressão é um bem da sociedade, da humanidade, não pode ser colocado, mas tem que ter bom senso. Não tem dúvida nenhuma. A liberdade de expressão tem que ser preservada a todo custo, né? E existe, como a gente já debateu aqui, né, em outros programas, sobre o que aconteceu lá no Charlie Hebdo, quem se sentiu ofendido, que procurasse a justiça francesa. Meu caro Luiz Fernando Lobão, obrigado pela presença. Muito obrigado. Da mesma forma, o nosso Sidney, Uriel. Obrigado também a Ione, você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. E nos finais de semana tem painel regional aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.